Pai, nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que esta noite, meu Deus, é uma noite de brilho do Espírito Santo, é uma noite graciosa, meu Deus. Nossos corações adoraram ao Senhor em forma de cântico. Meu Deus, nós buscamos a tua face através da música, da canção. E agora, Senhor, os nossos olhos, ó Pai, voltam para a tua palavra, para recebermos direto de Deus a comunicação. Quem só pode nos dar é o Espírito Santo, a palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra da cura, a palavra de salvação. Em nome do Senhor Jesus, Pai, envia do céu a tua palavra, Senhor. Amém. Podem sentar, igreja, por favor. Sentem-se. Louvado seja Deus. Aleluia. Já estamos no momento gracioso, né, da palavra, após os cânticos tão maravilhosos que acabamos de entoar a Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 4 e o versículo de número 7. Tiago, capítulo 4 e o versículo de número 7. Para a glória do Senhor. Aleluia. O livro de Tiago, 7:4. Aleluia. Quem achou essa palavra, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, o título da mensagem hoje é Obediência e submissão. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? 4:7. Capítulo 4 e o versículo de número 7. Tiago está antes de 1 Pedro, aí bem facinho. Todos acharam? Assim que eu ler no celular, o que eu faço? Eu desligo ele. Glória a Deus. Vamos ler a palavra que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero ler mais uma vez. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: esta noite, Deus vai te surpreender. Diga de novo. Aleluia. Feche os seus olhos mais uma vez. Liga o seu pensamento no céu. Deus acabou de me dar essa mensagem. Eu fiz ali umas 2 linhas de rascunho. Mas por aqui nós caminharemos até onde Deus tem. Senhor, eu te peço, meu Deus, fala comigo. Fala com a tua igreja. Fala com o teu povo. Meu Deus, abençoe aqueles que não puderam chegar até aqui. Que a tua mão esteja sobre eles, ó Deus. Aqueles irmãos que comunicaram conosco essa tarde, que estão enfermos, de cama. Senhor, tem misericórdia. Cura cada um deles, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita teu povo, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, quando nós abrimos a Bíblia nesta palavra, nós passamos a entender o que Tiago queria passar para o povo de Deus naquele tempo e em qualquer tempo que a igreja viesse a existir. Ele estava com cuidado para que a igreja do Senhor, ela não estivesse debaixo de jugo ou debaixo de alianças, que o inimigo era quem teria o senhorio dele sobre a vida das pessoas. Ele está falando para uma igreja que ela não sabe ao certo como se defender, como olhar para este mundo hostil, servir a Deus e confiar no seu dia após dia, que a mão de Deus está estendida para a sua vida. É difícil acreditar quando nós estamos vivendo um momento complicado, um momento em que nada nos abona, nada traz conforto para nós. Nenhuma palavra parece nos ajudar naquele momento difícil que nós estamos passando. Aí a nossa alma, ela tende a perder a conexão que ela tem com Deus.
é como se você sofresse um apagão. Tiago sabe disso. Ele passou a ter uma experiência com seres humanos. Antes dele ter a experiência com Deus, ele primeiro teve experiência com pessoas, com coisas, com negócios, com este mundo, com o vento, com as tempestades. Ele sabia muito bem o estrago que cada coisa é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Você que entrou aqui esta noite, você sabe que os inimigos são capazes de fazer estragos na sua vida, capazes de trazer dor intermináveis para você, que você não tem armas para escapar daquela situação que você se encontra. Uma pessoa enferma, uma pessoa endividada, uma pessoa que perdeu a conexão com a família, e aí ele não consegue ser marido da esposa, ele não consegue ser pai dos filhos, ele não consegue ser um bom vizinho, ele não consegue fazer o papel de bom cidadão. É uma pessoa que está sem título, sem rumo e sem identidade. Por isso, Tiago, sabendo que todas essas coisas podem acontecer com cada um de nós, ele trouxe uma precaução para que o povo de Deus pudesse entender como escapar das armadilhas do inimigo. Quando você vence uma provação, quando você vence uma batalha, uma dificuldade, a Bíblia nos ensina que nós não devemos cruzar os braços, ou simplesmente ter noites intermináveis de festas e agradecimento, e guardando as nossas armas no quarto do armamento, como se os inimigos que se levantam contra nós não existissem mais. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar ávidos, nós temos que entender do mundo que nós vivemos, nós temos que ter noção de onde nós estamos e aquilo que pode nos prejudicar. Aquela pedra que você não deu atenção para ela porque é pequena. Aquela voz que falou com você na praça rapidamente, por exemplo, dizendo assim, uma ameaça pequena, você vai ver. E aí você não leva em consideração e esquece que você tem casa, esquece que você tem família, esquece que você tem pessoas que dependem da oração e da fé que você tem. Por isso você precisa estar atento, porque você está num mundo de batalhas, você está num mundo de guerra. A Bíblia, ela não existe no céu, porque o céu, ele não precisa dessa palavra. Lá no céu não existe batalha, não existe confronto, lá no céu não existe clima horrível, lá no céu não existe desavença. Então, a Bíblia foi escrita para nós que estamos aqui na terra. E esse homem de Deus, ele tem um cuidado especial para com a igreja do Senhor. Para onde você pende, você declara quem é o teu Senhor. Então, o que ele diz? Você vai ter que aprender a resistir o inimigo, porque você estará em confronto. E não é só na segunda. Você vai estar em confronto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Você vai estar em confronto diariamente. Mas quando você recebe essa notícia, parece que você recebe um apagão na sua alma. Você fala, bom, se eu tenho confronto todo dia, então como que eu vou viver, meu Deus? Mas o Senhor não disse que você teria só confronto. O Senhor não disse que você teria só dissabores, que você teria só dias maus, dias difíceis. Não, o Senhor nos armou, querido. Como que eu vou entrar num confronto sem arma? Como que eu vou sair a campo, sabendo que o inimigo está lá, querendo diminuir as minhas fronteiras, querendo me apertar, querendo que meu espaço seja unicamente para mim pisar os meus pés? Enquanto Deus quer que você alargue as suas fronteiras. O Senhor quer que você ganhe, que você cresça para a direita, cresça para a esquerda, que você evolua, seja um ser humano abençoado por Deus, numa terra de guerra e de maldição. Mas para isso, o Senhor nos surpreende pela palavra de Tiago. Quando ele fala assim, sujeitai-vos a Deus, submeta-se ao Senhor. Quando você se sujeita a Deus, está declarado quem é o teu Senhor.
a quem você obedece, de quem é a sua vida e que armas você tem para a sua luta. Submeta-se ao Senhor. E aí sim, nós podemos falar de resistir ao diabo, de ter resistência contra os inimigos, de ter resistência contra o câncer, de ter resistência contra toda sorte de doenças. O Senhor, Ele nos deu uma arma que não pode ser vencida. Quando você se sujeita a Deus, você declarou que o teu senhorio vem de Deus, que você tem o Senhor como Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Você está debaixo da bênção de alguém que não pode ser amaldiçoado, que não pode ser vencido, não pode ser envergonhado, não pode de maneira alguma ser deixado para trás. Aí ele vem com a segunda coisa dizendo: e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, a palavra resistir, ela não te dá nenhuma porta. Quando você foge de um problema, você vai amargar a derrota, mesmo sendo um convertido em Cristo. E aí é aquele crente que está confuso. Eu sirvo a Deus, mas eu estou sofrendo derrotas. Mas ele não conta toda a história. No dia do seu resistir, você fugiu. No dia do seu resistir, você abandonou o campo de batalha. No dia do seu resistir, do seu permanecer, você abriu mão da promessa que Deus havia feito a você. Você não entendeu como Deus trabalha. Você não entendeu como que o céu pode ajudar e abonar alguém que está num mundo hostil. Quando você resiste, você não permite que o inimigo faça parte da sua vida ou que ele entre no campo da sua esperança. Porque quando você recebe uma promessa de Deus, a primeira coisa que você trabalha na sua vida é a esperança. A esperança leva você a esperar. Bendito seja o nome do Senhor. Você está com lágrimas correndo do rosto. Você está ajoelhado com olheiras. Mas você está lá: Senhor, eu creio, eu confio. Eu sei que Deus vai abrir a porta. Eu sei que eu vou ser abençoado. Eu sei que esta vitória vai chegar até mim. Deus está agindo a meu favor. Você mostra quem é o teu Senhor. E quando você resiste o inimigo, aí você vai ver que ele foge da sua vida. Sabe por quê? Porque quando você resiste, quando você declarou publicamente no mundo espiritual, no mundo físico, quem é o teu Senhor, sabe o que acontece? A fuga do inimigo está falando de alguém que sai apressado, esquece as armas que tinha, que carregava, que portava, porque sobre a tua vida vem a presença de Deus. E você tem a presença de Deus aí. Então o Senhor me manda te dizer esta noite: não fuja. Não fuja. Esse campo, ele tem que ficar deserto pelo inimigo. Você precisa acreditar que você está numa frente vitoriosa. Mas pastor, está difícil. Deus sabe que está difícil. Porque o que você quer, o que você está recebendo de Deus, não é pequeno. Não é algo para hoje e para amanhã. Mas é enquanto você estiver aqui. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem que resistir. Diga: você tem que parar de fugir. Querido, você não pode orar 3 vezes e abandonar o campo da oração. Você não pode crer hoje, aí o inimigo amanhã manda mais um telefonema complicado para se unir àquele que te fez chorar. Aí vem um telefonema que te faz gritar. E aí o que você faz? Você não aumenta o volume da oração, você aumenta a pressa da fuga. Você desiste. Sabe por que Deus está mandando eu falar isso aqui hoje? Porque tem pessoas aqui no nosso meio que o que tem de bênção que você não recebeu, o que tem de coisa que Deus queria te entregar, e Ele não pôde, porque no dia da tua visitação, você não estava lá. Você não foi encontrado. E quando alguém não é encontrado no endereço para entregar algo, o que acontece? Ele é recolhido de volta. A pessoa volta para trás. Ele não pode entregar numa casa vazia onde não tem ninguém.
E por isso a palavra do Senhor hoje veio nos enquadrar nessa verdade, nos enquadrar nesse ponto de fé, dizendo que você tem que resistir. Agora você, a partir de hoje, eu quero que você profetize, diga para o seu irmão, balance ele, balança. Balançar qual é? Porque falar é pouco, balança para ele acordar, diga a partir de hoje, você não vai fugir. Você vai resistir. Você vai ficar. E Deus vai te abençoar. Queridos, o vencedor, ele tem uma característica que se difere dos demais. O vencedor é diferente. O vencedor pode ter 1 milhão de pessoas. Ele vai se destacar, sabe que dia? No dia da batalha. Muitos vão fugir. E convite para você fugir junto não vai faltar. Convite para você é abandonar a sua frente, abandonar o seu posto, a sua posição, não vai faltar. Mas quando alguém convidar você para fugir, você vai falar, o meu Senhor disse que viria, e eu creio no que Ele diz, eu confio nele. Aí você já destacou quem é o teu Senhor, você já assumiu uma posição, e você ganhou um lugar no coração de Deus. Imediatamente, quando você resiste, aí o céu se move. Para que o céu vai se mover? Por que alguém vai pedir reforço quando não tem ninguém para ajudar? Quando você falou, Senhor, eu vou continuar aqui. Aí o inimigo está vindo, mas você está lá. Sabe o que acontece? Deus, ele se coloca de pé do seu trono. Ele diz para o Espírito Santo, desce. Desce lá com uma parte do meu exército, manda os batedores abrir caminho, porque tem filho na linha de fogo, tem filho na linha de fogo, tem quem acredita que eu sou Deus, que confia em minha palavra, que recebeu a minha promessa. Você precisa ter essa noção. Você precisa confiar. Você tem sido destaque da vergonha? Destaque do empobrecimento, destaque da desistência, enquanto Deus queria você destaque da vitória. Resistir ao diabo. Mas antes de você resistir ao inimigo, você precisa ser aprovado. Sujeitai-vos a Deus. Submetam-se a Deus. Quando você se submete a Deus, querido, quando você se submete ao Senhor, você conecta duas coisas. Duas coisas. Obediência e submissão. Você obedece porque Ele é Deus, se submete porque Ele é Senhor. Você não tem dúvida a quem você está prestando culto. E aí você consegue resistir qualquer coisa que vier. Deus está te preparando mais uma vez, para que você não perca como no passado. Deus está te preparando mais uma vez, para que sua casa não seja destruída, seu casamento quebrado. Deus está te preparando mais uma vez, para que você veja a porta aberta e entre por ela. Deus está te preparando mais uma vez. Em vindo a promessa, você receba do Senhor. Está te preparando. Diga para o seu irmão assim, se submeta. Diga para ele, não fuja. Diga, não saia do lugar. Porque é aí que Deus vai te abençoar. Queridos, as pessoas querem sofrer, querem fugir da briga. Ele acha que se ele mudar de lugar, ele vai escapar. Ele acha que se ele for para o meio de outras pessoas, que ele não é conhecido, ele vai se perder no meio da multidão e aquilo que antes o atormentava vai passar. Isso é um engano. Isso é uma falsa ilusão de que você está dando um jeito na situação. Ô pastor, mas está difícil, hein? Deus sabe. E sabe de uma coisa? Deus, ele pesou tua força. Ele dividiu a energia corporal que você tem. Ele separou o que você pode no teu emocional. Ele blindou o que você não pode ser afetado na tua mente. Mas aquilo que um psicólogo, um remédio pode cuidar, ele deixou para você. Mas aquilo que te destruiria, a mão dele está sobre a sua vida. E ele diz, daqui você não passa, para aqui você não vai, aqui você não entra.
Sabe por quê? Porque a tua história não pode terminar como você está. A tua luz não pode apagar como você se encontra. Deus precisa fazer alguma coisa, mas para que Deus faça, Ele precisa de você. Essa palavra é muito forte. Sujeitai-vos, pois a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me mandou ler uma linha e meia e o Senhor quer que eu prego aqui? Ele disse, é isso mesmo. Você precisa disso. Deus te escolheu para essa batalha. Você não está aí porque você se perdeu em algum momento no meio do caminho. Você não está aí porque você pegou uma direção ignorada ou porque o inimigo te venceu. Meu Deus, como que eu vim parar nesse lugar? Eu não consigo mais olhar para essas pessoas. O Senhor te diz, resista. O Senhor te diz, fica firme, segura, porque Deus vai te visitar. Você acredita nisso? Você está resistindo, você está ali segurando, o Senhor vai mandar reforço na tua vida. Deus vai mandar reforço na tua casa, vai mandar reforço na tua família. Deus está batendo na porta do teu coração, para depois bater na porta da tua casa. Irmão, a surpresa aqui dessa vez não é sua, é do inimigo. O inimigo nunca pensou que você fosse continuar. Ele achou que as armas dele são suficientes. Ele achou que o que ele tem na mão dele é suficiente. Olha para mim. Deus me diz hoje que por causa de sua vida, ele vai esvaziar os recursos do inferno para que o inimigo veja que o menor da casa dele se assemelha a Davi. Você sabia disso? Você é o menor, mas você se assemelha a Davi. O Senhor te levantou sim para ser vitorioso, para ser vitoriosa. E o que depender da palavra de Deus, e o que depender do Espírito Santo, Ele te diz, quando você quiser fugir, eu vou pôr a mão nas tuas costas, aleluia. Você vai tentar virar e não consegue. Vai tentar para trás e não consegue. Você vai ter que enfrentar, porque Deus te levantou para pisar na cabeça do inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Querido, o inimigo sabe que quando nós nos submetemos a Deus, nós conseguimos dar o primeiro grande passo. E quando você dá esse passo, você não volta mais atrás. Acredite em mim. Essa noite de hoje, o Senhor te viu aí. O Senhor te enxergou aí. Muitos corações tremeram por sua causa. Aleluia! A medicina teve a sua preocupação. O médico duvidou. Mas o Senhor permaneceu. Acredita em Deus? Você confia em Deus? Bata a palma para Jesus.